Antes de começar, eu te faço uma pergunta sincera. Até onde alguém pode ir para provar que ama? Nesta história, uma esposa é colocada contra a parede, não por gritos, não por violência visível, mas por uma exigência silenciosa, disfarçada de amor. Um pedido que parece simples, mas que esconde controle, medo e uma escolha impossível. Prepare-se para uma narrativa intensa, emocional e perturbadora, que vai fazer você questionar o que realmente significa amar alguém. Essa é mais uma história do canal Raízes do Coração. E ela começa agora. Ela costumava dizer que o amor verdadeiro exigia esforço. Repetia isso para si mesma sempre que sentia o peso das cobranças diárias, das palavras ditas em tom de reprovação, dos silêncios prolongados que surgiam quando ela não correspondia às expectativas dele. O casamento já não era leve havia algum tempo, mas ela insistia em acreditar que toda relação passava por fases difíceis. Afinal, ele sempre dizia que fazia tudo por ela. No início, as exigências vinham disfarçadas de cuidado. Perguntas constantes, curiosidade excessiva, pequenas críticas sobre escolhas simples. Ele queria saber onde ela estava, com quem falava, por que demorava a responder. Dizia que era preocupação, que o mundo estava perigoso demais. Ela aceitava, tentando não enxergar o controle que crescia pouco a pouco. Com o passar dos anos, o tom mudou. O marido passou a dizer que ela já não era a mesma, que havia perdido o brilho, a dedicação, o empenho que demonstrava no começo. Cada comentário vinha carregado de comparação com o passado, como se ela tivesse uma dívida eterna a pagar. Ela tentava se explicar, mas nunca parecia suficiente. Numa noite silenciosa, depois de um dia comum, ele decidiu falar. Sentou-se à frente dela com uma calma inquietante. Disse que precisava de uma prova, não porque duvidasse completamente, mas porque queria ter certeza. Falou de insegurança, de medo de ser abandonado, de se sentir pouco amado. As palavras eram suaves, mas o peso por trás delas era esmagador. Ela riu nervosamente, achando que era exagero. Perguntou que tipo de prova ele queria. Foi então que o olhar dele mudou. Não havia raiva nem desespero, apenas convicção. Ele disse que se ela o amava de verdade, precisaria abrir mão de algo importante. Algo que ele considerava um obstáculo entre os dois. Ela sentiu o coração apertar. Aquilo não era um pedido comum. Era uma exigência mascarada de necessidade emocional. Tentou argumentar, explicar que amor não se mede assim. Ele respondeu com outra pergunta. Se ela não fosse capaz de provar, então o que sentia não era amor suficiente. Naquele instante, ela percebeu que estava diante de uma escolha que nunca deveria existir. Mas o medo de perder o casamento, de ser vista como culpada, de confirmar todas as acusações silenciosas, a fez ficar em silêncio. E o silêncio, naquele momento, foi interpretado como consentimento. A noite passou devagar, como se o tempo tivesse decidido observá-la sofrer. Ela ficou acordada, encarando o teto, repetindo mentalmente as palavras dele. A tal prova de amor ecoava em sua mente como um ultimato invisível. Quanto mais pensava, mais entendia que aquilo não era sobre o que ele pedia, mas sobre o que ele queria controlar. O marido dormia tranquilamente ao seu lado, como se tivesse descarregado todo o peso sobre ela e agora pudesse descansar. Ela, ao contrário, sentia-se esgotada. Pensava em tudo o que já havia cedido ao longo dos anos. Pequenos sonhos adiados, vontades engolidas, opiniões guardadas para evitar conflito. Aquela prova parecia apenas o último passo de algo que vinha acontecendo há muito tempo. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada estivesse errado. Preparou o café, comentou sobre o clima, perguntou sobre o dia dela. Aquela normalidade era quase cruel. Em determinado momento, ele voltou ao assunto, com a mesma voz calma. Disse que precisava de uma resposta. Disse que a dúvida estava corroendo seus sentimentos. Ela tentou dizer que precisava de tempo, mas ele insistiu. Falou que quem ama não hesita, que a demora só confirmava suas suspeitas. Cada frase era uma armadilha emocional, empurrando-a para um canto sem saída. Ela começou a duvidar de si mesma, a questionar se não estava sendo egoísta, se não devia mesmo provar seu amor. Sozinha, ela chorou, não de desespero explícito, mas de exaustão. Pela primeira vez, enxergou com clareza que estava sendo colocada diante de uma escolha injusta. Nenhum amor verdadeiro exige sacrifícios que apagam quem somos. Nenhuma prova deveria custar a própria identidade. Mesmo assim, o medo falava alto. Medo de ficar sozinha, de enfrentar julgamentos, de admitir que o casamento não era o que todos acreditavam. O marido, por sua vez, aguardava confiante.
Ele acreditava que venceria como tantas outras vezes, porque sabia exatamente onde pressionar. Quando chegou a hora da decisão, ela sentiu um vazio estranho. Não era coragem nem resignação, era lucidez. Pela primeira vez, entendeu que qualquer escolha teria consequências profundas. Entregar o que ele pedia significava perder algo dentro de si. Recusar significava enfrentar uma ruptura inevitável. Ela respirou fundo e fez algo que ele jamais imaginou. Algo que mudaria a dinâmica daquele casamento para sempre. Ela não levantou a voz. Não fez acusações. Apenas falou com firmeza, uma firmeza que ele nunca tinha visto antes. Disse que não provaria amor abrindo mão de si mesma. Disse que aquilo não era cuidado nem insegurança, mas controle. As palavras saíram trêmulas, mas verdadeiras. O marido reagiu com surpresa. Depois com irritação. Tentou inverter a situação, dizendo que ela estava exagerando, que estava destruindo o casamento por orgulho. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, ela não recuou. Cada tentativa dele de manipulá-la apenas confirmava o que ela finalmente enxergava. Ela entendeu que a prova de amor nunca foi para fortalecê-los, mas para mantê-la presa. E naquele momento, a maior prova que poderia dar a si mesma era não ceder. O silêncio que se seguiu foi pesado, definitivo. Não havia mais espaço para fingimento. Nos dias seguintes, a casa se transformou em um campo de tensão. Ele alternava entre pedidos de desculpa e novas cobranças. Ela, por sua vez, começava a reconstruir algo que havia perdido. A própria voz. Percebeu que amar não deveria doer daquela forma, nem exigir renúncias que ferem a alma. A decisão que tomou não resolveu tudo imediatamente. Houve medo, incerteza, noites difíceis. Mas também houve alívio. Um alívio silencioso, profundo, de quem finalmente entende que não pode chamar de amor aquilo que exige submissão. O casamento jamais voltou a ser o mesmo. Talvez porque, pela primeira vez, ela deixou de aceitar provas impostas e passou a escolher a própria verdade. E assim termina esta parte da história. Não com um final fechado, mas com uma pergunta que permanece no ar. Quando alguém exige uma prova de amor, está realmente amando? Ou apenas tentando controlar?